Daí pessoal, beleza? Estamos aí na casa do meu cunhado. Como eu disse assim, todo mundo que tem som hoje em casa é os que eu vendi, né? Porque você sabe que o público do mini system, do áudio assim, é bem restrito. Particularmente nós que gostamos temos, mas se a gente vê assim, avaliar principalmente aqui na região sul e alguns outros estados, que nem eu estava no Mato Grosso, o pessoal não dá muito valor para som. Às vezes compra uma televisão grande, enorme, e não tem o sistema nenhuma som de bar, só aquele sonzinho choco da televisão. Nesse caso aqui, que nem eu vendi para minha cunhada, ó. Aqui, lembra aquele home cinema que eu tinha, ó? O LHD 625, tem aí no meu canal, né? Que eu pintei e tal, ela tem até hoje. Então eles vão em casa e eu mostro, ó, como é legal ter um sonzinho na televisão, ter um som para tu escutar uma música. E daí eles percebem que realmente, nossa, como é legal a qualidade. E assim, como eu compro novo na loja, às vezes vai revender, tu revende com o preço mais baixo, né? Não tem o que fazer. Mas aí vão dizer assim, Davi, mas tu tá perdendo dinheiro. Não, porque eu ganho com as visualizações no YouTube mostrando pra vocês, né? E assim, todos os meus amigos, a maioria que nem vocês veem que tem caixa de som aí, são todos que eu vendi, né? Inclusive o GTR 88, que era do meu cunhado, eles comprou lá em Curitiba, eu comprei dele, aí vendi pro irmão dele, pro outro meu cunhado. E agora ele ficou com a PCX 18.000 que eu tinha comprado e eu fiquei com o GTR 88. Aí o GTR 88 eu troquei mano a mano pela PCX 15.000, né? E essa 20.000 é aquela que tá aí no meu canal, que eu comprei nova, né? Peguei numa promoção na época, R$ 1.300, direto no site da Philco, né? E aí a 20.000 eu vendi para esse meu cunhado, que ele já tava com uma outra caixinha de som. Inclusive ele gosta aqui, ó, vocês veem aqui que ele gosta de violão, de instrumental. A PL7 também eu vendi para ele. Vocês sabem que eu não me apego aos equipamentos de áudio, né? Entende? Então eu estou sempre trocando, trazendo. A minha ideia é fazer os testes, né? Então eu trouxe aqui a 15.000 para fazer o teste junto com a 20.000, né? Que é as diferenças maiores. Que nessa categoria é a PCX 15.000, a 18.000 e a 20.000. Por que, Davi? Porque são as que usam dois woofer de 12 polegadas cone seco. A 16.000, a 9.000, elas já tem outra característica de áudio. Já tem os alto-falante emborrachado, então já dá uma outra característica de áudio. Nessa categoria agora lançando, entrou a 30.000 que eu quero testar. Porém, a 30.000 os woofers são de 15 polegadas. Eu já acho grande demais. Eu particularmente preferia então ter a ativa e passiva com os 2 e 12 do que ter a 15.000, a 30.000 com 2 e 15. Então fica uma caixa muito grande, ruim para você transportar até dentro de um carro. Então que fizesse, mantesse com os D12, porém fizesse uma caixa dual, né? Fizesse tipo a PCX 30.000 com a torre ativa e passiva, tipo que nem a 15.000. Que a 30.000, vocês viram aí, é o mesmo design da 15.000, a PCX 30.000. Porém, conta com os 2 e 15 e aquela parte aqui em cima sobreposta aqui para dar um charme melhor na caixa, e os LEDs aqui, a única coisa que mudou. Mas é uma caixa de maior potência, só que vai ser maior. Eu acho que deveria ser duas, né, do que uma com 2 e 15, que fica muito ruim para transportar, já perde um pouco o propósito. Até com os D12 fica um tamanho bom, mas já com de 15 fica uma caixa muito grande, exagerada. Então poderia ser que nem o NX8, ativa e passiva, né? Mas enfim, as marcas estão aí desse jeito, até elas lançam essa função aqui, que às vezes nessa aqui não tem, mas tem para você ligar com outra caixa sem fio, né? Uma pena, as caixas da Philco, elas não têm controle remoto e não contam com saída de áudio, né? Lá a Gradiente, ela conta com entrada e saída de áudio. Aqui só tem apenas entrada RCA de áudio, né? Então não tem uma saída de áudio, que seria o diferencial, e também controle remoto, né? Então isso aí faz a Gradiente ser um pouco na frente. Mas em questão de potência e SPL, as Philco são melhores que aquelas Gradiente. Elas mandam com mais força. Vocês já viram essa aqui aberta? Eu já abri, mostrei o trafo, né? Tem um trafo parrudo, só que tem que controlar. Quando você ergue todo o volume, ela distorce muito. Então você tem que controlar os graves e os agudos, né? Essa aqui, no caso, não distorce tanto que nem essa aqui. Porém, essa aqui é mais xoxa nos graves. Você tem que erguer o volume para poder dar graves, né? E com corte de frequência. Em termos, essa aqui eu acho melhor, porque ela responde bem dos 20 Hz aos 20 kHz, sem corte de frequência, mesmo usando a função EX-Bass, né? EX-Bass, ela não faz o corte de frequência. No caso da 18.000,
ela não faz corte da frequência, mas quando você aciona o EX-Bass, ela faz um corte parcial na frequência. Então ela corta em 50% as frequências abaixo de 50 Hz. E a 20.000, ela já tem corte de 40 Hz para baixo, ela não toca baixa frequência, não tem nada de subgrave, nem excursional, o alto-falante você não vê. Então é um grave mais tufo, mais seco. Com esse corte, eles deram prioridade na amplificação de médio e agudo, então entre as três é a que menos distorce. Quem quer mais volume de médio e agudo, a 20.000 é a melhor das três. Intermediária, 18.000, e quem zela mais por pressão de graves e graves iniciais, e graves mais pesados e um pouquinho de subgrave, a 15.000 é que sai melhor entre as três. E a 30.000, eu quero ver se consigo testar. Se eu não conseguir testar, eu vou tentar ver se compro ela e trago para o canal para nós testar e depois colocar do lado da 15.000 para ver quais são as diferenças, né? Claro que vai ser 2 de 15, mas se pelo menos a Philco melhorou essa parte de não distorcer, né? Mas claro, é você controlar. No caso aqui, ó, você não tem equalizador manual. Lá na 18.000 você tem também esse equalizador manual, que é muito melhor o acesso. Tu tá tocando aqui, tá muito grave, você só vem diminuir os graves. Eu quero mais agudo, você aumenta. No caso aqui, você tem que pegar e trocar as equalizações pré-programadas, que às vezes não ajusta muito legal, entendeu? E aqui, além de ter as pré-programadas, né, você tem o equalizador manual, que vai de 0 a 14, então é muito melhor. Eu quero diminuir um pouquinho os graves, só vai ali diminuir os graves, quero aumentar mais os graves iniciais, então a 18.000 e a 15.000 é muito mais bacana, porque além de ter esse equalizador manual, ele é muito eficiente, ele reduz o grave, ele dá o ganho de grave e assim de agudo. No caso aqui não, é só com essas pré-programadas, né? E no caso aqui a 15.000, ela tem uma altura melhor, né? Então elas tocam mais ou menos uma potência legal, né? E igual, porém aqui o grave mais pesado e é uma caixa mais compacta, né? Aí eu dei a opção aí pro meu cunhado, eu vou vender, eu não fico. Aí vamos fazer um vídeo das duas junto e aí tu escolhe qual que tu quer ficar. Daí ele vai escolher depois se ele vai permanecer com a 20.000 ou com a 15.000, porque para mim eu vou vender, tanto faz. Então é a melhor opção, né? Ele escolhe o que fica melhor para ele também, se ele quiser, né? Como volto a dizer, o pessoal que às vezes tem som aqui na minha região, são tudo sons meus que eu vendi, né? Porque dificilmente, como diz, é só alguém que gosta de música ou zela, que a maioria vai lá, compra uma televisão grande, chega em casa, não tem um aparelho de som, compra um radiozinho medíocre, né? Não tem um sonzinho melhorzinho, ou que nem aqui, um sonzinho melhor para escutar na televisão, né? Ou uma som de bar, compra aquela televisão grande e não tem um sistema de home. Aqui tu já tem uma qualidade, você tem graves, você tem um médio, agudo, bacana para assistir um filme. Aqui também você pode ligar e ainda para ligar um instrumental, como vocês viram ali, ó, tem lá, tem a guitarra, tem violão, então tu já liga ali um instrumental, tu já vai amplificar, tem um sonzinho melhor, entende? Então poucos que tem essa visão. Aí eu tenho som em casa, o pessoal chega, mas sabe que é legal, David, eu mostro assim, tocando, escuta vamos assistir um filme aqui, ó. Aí eu boto um trailerzinho do filme só com o volume da televisão, aí eu ligo com o som e depois volto. Como faz diferença mesmo? Aí os caras, David, com a hora que tu tem, me fala. Daí eu vou lá e o pessoal acha bacana. Então assim, a maioria hoje não compra sistemas de áudio, porque tu chega nas lojas, os vendedores eles não sabem explicar dessa forma e mostrar, o cara tá levando uma televisão, cara, leva uma som de bar, tu tá comprando uma televisão de 4, 5 mil reais e tu vai escutar, mas tá bom, não precisa de potência. Daí o vendedor tem que explicar, não é questão de potência, é questão da qualidade e de você ter as respostas de todas as frequências. Senta aqui que eu vou ter mostrado, e o cara vai lá e mostra o som de bar. Aí o vendedor coloca o som da televisão, tocar um trailer de filme, ele assiste, depois bota com o som de bar e volta para a televisão. O cara vai dizer, nossa, como realmente faz a diferença, porque assim, a gente tem 2 olhos e 2 ouvidos. Só que muita gente vai assistir um filme, só usa os olhos, os ouvidos, só aquela qualidade péssima do áudio, né? Sem pegar todas as frequências. E as pessoas às vezes compram, acham que só ter tamanho é documento, e acham que ter um som maior, ou que nem aqui no caso do home cinema, é uma questão de ter maior potência do que está na televisão. Não, tu não vai ter maior potência que está na televisão, você vai ter todas as faixas do espectro de frequência que o seu ouvido vai captar, e ainda você poder ter essa potencialização sim do som e com uma melhor qualidade e definição do que tem no alto-falante da televisão, né? Só que infelizmente os vendedores não sabem vender. Acontece isso. E aí quando o pessoal vai na minha casa, meus amigos, que bacana que é, né? E aí tá aí, né? Daí o pessoal vai ser pegando os aparelhos aí. Então como eu tô aqui, né? Eu disse não tem como levar para uma parte externa, a gente tá num apartamento agora.
então eu não vou erguer o volume para ver qual que toca todo o volume. Então, desejar, eu vou botar essa aqui tocando uma música, essa aqui tocando a mesma música depois, e vou botar na parte de subgrave e de baixa frequência para vocês verem a diferença, que é o que eu estou falando. E questão de volume final, como eu disse, essa aqui tem mais volume de médio agudo final, ela é mais alta de médio agudo, porém o grave é poc, 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 seco, né? E abaixo do volume 20, volumes medianos abaixo, é fraquinha de grave, ela não dá peso de grave. Essa aqui, em compensação, se tu quer estar com volume abaixo do 15, ela consegue lançar um grave pesado inicial, né? Porém distorce muito o final. Então daí você tem que reduzir os graves, porque essa aqui não tem esses ganhos de graves inicial. E essa aqui tem, daí você regula os graves. Então você tem essa opção de conseguir ter um grave inicial bom e de ter um volume final bom. Porém o volume final dessa aqui é mais baixo de médio agudo em relação a essa. Porém essa aqui, a qualidade entre responder as frequências é melhor. Aqui tem um tweeter em cima que você consegue direcionar pelo menos os agudos no ambiente mais alto. Aqui ele tem um falso tweeter, né? E aqui só tem um. Se tivesse dois tweeter, que nem no caso do Philips NX5, NX6, NX7 e NX8, que são dois tweeters, né? No caso aqui não, é um tweeter é falso. Então o agudo parece que quando tu ergue, parece que fica muito médio, o agudo fica muito embaixo. E quando você sai assim, aquele tweeter é meio direcional. Então parece que quando tu vai para os lados da caixa, parece que aumenta o agudo e diminui o agudo. No caso aqui, como é um tweeter, que nem ali, porém o tweeter é centralizado em cima, você tem um som mais harmonioso ao lançar para o ambiente o grave, médio e agudo. Na minha particularidade, eu prefiro, no conjunto geral, eu prefiro a 15.000. Eu acho melhor que a 20.000, né? Porque ela é mais completa, desde respostas de frequência e de equalização, e até porque ela tem praticamente o mesmo SPL, até mais graves iniciais, e é um caixa um pouco mais compacta, mais fácil na hora do transporte, né? No quesito nas funções, essa aqui tem duas conexões USB, uma inclusive de carregamento, então isso aqui faz bastante diferença. Aqui você pode usar para carregar o telefone celular, mas não é tão rápida quanto essa aqui, né? E só tem uma, mas tem esse cartão aqui, que ninguém usa esse cartão, né? E aqui tu também tem uma entrada de áudio P2, coisa que nessa aqui você não tem entrada P2. As RCA, as duas tem, né? Entrada RCA de áudio, as duas caixas tem, mas nenhuma tem saída de áudio, infelizmente, né? Então esses quesitos aqui, o botão de volume do microfone fica aqui, então aqui é mais clean, eu achei assim mais preto escovado, não encarde, não suja tanto que nesses Black Piano que raspa, mais detalhes, né, para até bater, enfim. O display aqui também é mais ou menos bacana, mas aqui o display ainda é um pouco maior, tem funções ali que você aparece do X-Bass, também bem bacana. Eu particularmente prefiro ter a função dos LEDs parecido, porém aqui tem mais funções de LEDs, né? Só que aqui não tem aquela função da cor, de transição da cor quando tá assim parado, só quando tá tocando no pisca-pisca, né? Isso aí, beleza? Vamos botar a tocar um pouco. Ó. Beleza, então perceberam. Agora eu vou botar 15.000 tocando e depois eu vou falar a conclusão que vocês já ouviram aí eu falando. E daí eu vou concluir novamente entre as duas, né? Vou colocar lá o EX-Bass On, ó, que aparece lá no display. Vou colocar os agudos em 12 e os graves
em 12, ele vai até o 14, né? Não tá no máximo, para vocês ouvirem o peso dos graves inicial, coisa que essa aqui ainda não consegue fazer, mesmo o EX base, mas depois eu concluo, né? Vamos dar um play aqui. 15, ó. Ó a diferença da pegada. Então vocês perceberam que no volume aqui, ó, eu tive que botar o grave na menos da metade para tocar o que esse aqui toca no grave no máximo. Então vocês perceberam que ali toque seco e fraquíssimo de graves, né? Só quando chega lá no volume 20 tu libera mais grave, mas aquele grave seco. E aqui não, aquele grave que tocando as frequências mais baixas e um grave que você regula mais pesado. Bum, 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 bum. Um som mais redondo. E aí se você acha que está um pouco exagerado os graves, você diminui. Se você quer pesado os graves iniciais, você consegue dar. Quando você vai erguer o volume, você diminui os graves e ela consegue soltar aquele grave mais redondo, que está tocando todas as frequências. Vou mostrar aqui, ó. Perceberam que é um grave mais redondo, um som mais equilibrado, o agudo solta mais aqui em cima. Então, para mim, em questão de sonoridade, de frequências, respostas, você sai bem melhor que a 20.000. Por isso que eu digo, nem sempre o que é novo é melhorado. Isso acontece que nem com carro. Eu gosto muito de carro antigo. Nem sempre o que é novo é melhorado. E aqui é aquele quesito, você tem mais bonitinho e tal, mas não é melhorado. Eles cortaram teias pré-programadas igual aqui, mas tiraram a função de grave e de agudo de você ter resposta, fizeram corte de frequência, ela dá mais potência de médio agudo, porém não tem todas as frequências dos graves, pesado, tem mais função de graves iniciais, né, equilibrar, então você regula melhor. Claro que para quem não sabe usar isso aqui, vai querer botar tudo no máximo, vai chegar no volume de 25, vai estar uma distorção danada. Ah, essa aqui não distorce, mas sim, porque essa aqui tem essa opção de você ter esses ganhos. No momento que tu dá os ganhos a mais, na realidade que você dá o ganhos a mais, você está dando muito ganho, então é para usar um volume mais baixo, que nem mesa de som profissional. Você dá ganhos lá, você não vai você vai chegar antes do volume final, você já vai chegar nos picos de graves ou de agudo, depende dos ganhos, né? Então você reduz e vai equilibrando o equipamento conforme o ritmo da música, a gravação da música e conforme você quer ouvir, às vezes volume baixo. Então a PCX 15.000 para mim é muito mais redonda. Agora vamos fazer o teste do baixas frequências. E não se esqueça também, com a NHL Pro Sound aí você tem um alto e bom som com qualidade, durabilidade e eficiência com amplificador AB. Entra na descrição aí, Arlindo Davi Marzari Betker aí no meu Facebook. Lá eu faço assessoria para você, passa o WhatsApp e você vai ter o meu link de afiliado para o desconto dos kits da NHL Pro Sound. Aí eu ajudo você a adquirir seu melhor kit e faço essa assessoria para você e ainda você leva mais um desconto do Davi Detroit com a NHL Pro Sound. Valeu!